Hoje eu vou trazer para vocês o vídeo que eu fiquei devendo do relato do que nós vivemos no último ano, em 2022, que foi a perda da nossa filha. A Alice, ela nasceu e veio a óbito logo em seguida ao parto, e eu quero contar para vocês o que aconteceu para esse nascimento dela e a gente ter perdido. Quero falar sobre a nossa gestação também, que foi uma gestação de alto risco. Quero contar o porquê que ela se tornou uma gestação de alto risco, que risco era esse, o que eu passei na gestação até chegar o dia do nascimento dela, onde a gente veio perdê-la. Vamos lá? Oi, gente, muito prazer. O meu nome é Priscila. Fico muito feliz de ter você aqui comigo em mais um vídeo do canal, em especial nesse vídeo, né? Onde eu vou contar para vocês essa parte da minha história, que é uma parte de muita dor, de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado. E eu quero compartilhar com vocês hoje, após quase um ano do nascimento e perda da nossa filha, eu me sinto forte o suficiente para vir aqui conversar com vocês e contar para vocês o que eu vivi, o que eu passei, o que nós vivemos, né? E o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês? Porque eu sei que, infelizmente, eu sei que tem muitas mães que também passaram por essa perda, por essa dor. E eu digo assim, que só quem passou por uma dor entende a dor do outro. Então, só quem perdeu um filho entende a dor da outra. Né? É uma dor profunda, é um sentimento de impotência, é um sentimento de perda muito grande, é um sentimento onde você perde o gosto por tudo na vida, você perde a sua alegria de viver. E esse processo se chama o processo do luto, né? Que também é algo que eu quero conversar e contar para vocês, falar sobre, que é também muito importante falar, porque eu tive meu processo de luto e eu quero contar como que eu vivi nesse luto, como que eu me superei nesse luto e como que eu saí dele, né? Então vamos começar, né, gente? O que eu quero primeiro falar com vocês é que a gravidez da Alice não foi minha primeira gestação, não. Ela foi minha segunda. Minha primeira gestação eu perdi, ela evoluiu para um aborto espontâneo. Não vou comentar muito sobre ela aqui, mas se vocês quiserem saber é só deixar aqui nos comentários que eu posso vir a contar para vocês em um outro vídeo. Mas o que eu adianto, assim, é que foi um sentimento de dor muito profundo na época, foi uma sensação de impotência muito grande e foi muito doloroso. Então vocês imaginam o quanto que a Alice foi sonhada, porque tem o bebê arco-íris, né, que é depois de uma tempestade, depois que uma mãe perde um bebê, depois daquela tempestade vem ali o bebê arco-íris, trazendo vida novamente, alegria novamente, um novo sentido. Né? Então a Alice, ela era o nosso bebê arco-íris, então ela foi muito sonhada, muito desejada. Descobrimos a gestação dela no dia 30 de maio de 2022, iniciei meu pré-natal no dia 4 de junho, descobri bem no iniciozinho a gestação, eu tava mais ou menos com umas 4 semanas, e ali no decorrer do mês de junho a gente fez o primeiro ultrassom dela, onde a gente ouviu o coraçãozinho, e gente, tava tudo indo perfeitamente bem. A gestação evoluindo super bem, os dias foram passando, até que chegou o dia 8 de julho. Eu falo que o dia 8 de julho, mês 7, tá? Foi um marco, assim, uma mudança de fase da nossa gestação. Foi aí que a minha gestação se tornou de risco, de alto risco. No dia 8 de julho, eu tive um sangramento e fomos para a maternidade. Chegando lá, gente, assim, primeiro que eu tava em choque, eu tava em... Sabe quando você, parece que você não tá ali no seu corpo? Eu tava assim em choque, porque me deu um pavor muito grande de acontecer de novo o que tinha acontecido na primeira gravidez. Então cheguei lá na maternidade, eles aferiram minha pressão, fizeram um exame de toque em mim, o colo do útero estava fechado. O exame de toque, para quem não entende, quem não sabe, é para ver se o colo do útero está fechado e para medir também a dilatação quando está em trabalho de parto, né? Mas aí o meu colo do útero estava fechado e me encaminharam lá na maternidade mesmo para fazer uma ultrassom, para identificar o porquê que eu estava sangrando, né? E aí foi da onde que eu fiz essa ultrassom aqui. Não dá para ver muita coisa não, mas aí eu fiz e nessa ultrassom aqui eu já estava com 10 semanas e 2 dias, e 10 semanas e 3 dias, e foi identificado um hematoma retrocoriônico ou retroplacentário, que nada mais é, gente, do que um machucado no colo do útero. É como se fosse, a grosso modo falando, é como se fosse um descolamento ali, um machucadinho, sabe? E aí essa médica da emergência da maternidade, ela me colocou de repouso absoluto por 14 dias. E após esses 14 dias eu teria que retornar à minha médica do pré-natal.
E assim, gente, pra quem não sabe, esse tipo de hematoma, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Mas só que ele é comum no primeiro trimestre da gravidez, ou seja, dentro dos 3 primeiros meses. Porém, também é comum que ele cicatrize, o próprio corpo resolva aquilo ali dentro dos 3 primeiros meses mesmo. Então, eu fiquei ali de repouso absoluto por 14 dias. Inclusive, eu fui até para casa dos meus pais. Nós fomos para lá, né, para poder minha mãe cuidar de mim. Porque, como meu esposo trabalhava durante o dia, né, eu ia ficar sozinha. Então, eu precisava de apoio ali 24 horas. E aí, gente, passaram os 14 dias, eu continuei sangrando. Então, eu fui para minha médica do pré-natal. Lá, ela me pediu uma nova ultrassom para poder ver como que estava ali atualmente aquele hematoma. E esse ultrassom, ele coincidiu com aquela ultrassom que a gente faz com 12 semanas, sabe? Que é a translucência nucal. Pois é, então eu fiz a translucência nucal com 12 semanas. A Alice perfeita, perfeita como eu falei, crescendo super bem, super saudável. E o hematoma tava ali, fiz essa ultrassom aqui. E o hematoma tava lá presente, então a minha médica, ela me orientou a manter o repouso. Me passou uma medicação para eu fazer uso, para ajudar ali naquele descolamento. E o protocolo que a gente adotou foi o seguinte: de 15 em 15 dias eu tinha que fazer uma ultrassom para acompanhar a evolução desse hematoma. E logo em seguida, no mesmo dia, eu já tinha uma consulta marcada com ela, para ela poder ver o resultado da ultrassom. E foi assim, gente, toda a minha gestação, desde o dia 8 de julho, quando iniciou o sangramento, eu me mantive de repouso absoluto, eu não fazia absolutamente nada. Minha mãe que cuidava de mim, meu esposo, minha irmã, meu pai, minha sogra, eles que cuidavam de mim. Mas, tirando essa parte da gravidez de risco, sangramento e hematoma, eu tive uma gravidez normal, com enjoos, com tudo normal, tá? Mas uma coisa que foi, assim, de diferente na minha gravidez foram as dores. Eu sentia muita dor, gente, muita dor no pé da barriga, mais do que o normal de se sentir. A médica me explicou que era por conta do sangue, por conta do hematoma, então por isso que eu sentia essas dores intensas. Então eu precisava de ajuda muitas vezes até para tomar um banho. Muitas das vezes, primeira coisa, eu tomava banho sentada, né? Eu colocava uma cadeira no banheiro, eu sentava e tomava meu banho. E muitas das vezes minha mãe me ajudou a tomar banho, meu esposo me ajudou a tomar banho, minha irmã ajudou. E então assim, eu de fato, eu precisei de muita ajuda para tudo, né? E graças a Deus pela vida de cada um que ele estava comigo. Bom, a gravidez foi passando, o neném foi crescendo, a barriga foi começando, eu comecei a sentir mexendo, aquela coisa toda. Foi muito gostoso, por mais que eu tava ali tendo que ficar quietinha, paradinha. Mas mesmo assim, gente, eu não deixei de sonhar com nada. Eu sonhava com o quartinho do meu neném, ainda não sabia se era menino ou menina. Eu comprava as coisinhas pela internet, roupinha, essas coisinhas, tudo neutro, né? A gente chegou a comprar no decorrer da gestação o joguinho de quarto, né? Berço, guarda-roupa cômoda, do jeitinho que eu sempre sonhei, da cor que eu sempre sonhei. A gente comprou, ficou guardadinho ali no quarto, na caixa. Então, assim, tava acontecendo ali coisas por trás. Então, gente, como eu falei pra vocês, que eu tinha médico de 15 em 15 dias, com isso eu fiz muitas ultrassons. Fiz muita ultrassom da minha filha. E para acompanhar, né, esse machucado no colo do útero. Por muitas vezes, esse hematoma ele aumentou de tamanho, a ponto de preocupar muito a minha médica. Às vezes até minha médica duvidava que eu estava de repouso pelo fato desse hematoma estar crescendo de tamanho. E por muitas vezes ela teve até receio da minha gravidez evoluir para um aborto. Então, assim, ela falava: Priscila, pisa em ovos, por favor. Esforço nenhum, tanto, gente, que às vezes para ir para um consultório dela, meu pai me levava, porque meu esposo trabalhava de tarde, durante o dia, né? Aí meu pai me levava, até para passar num quebra-mola, eu tinha que passar devagar, era muito delicado mesmo, sabe? E aí foi passando os dias, até que assim, um hematoma ele começou a diminuir de tamanho. Ele começou a diminuir de tamanho e aí a gente foi ficando mais aliviados, a médica foi ficando mais tranquila, mas aí a gente manteve ele todo aquele protocolo que ela tinha passado no início. E assim, gente, em todo momento da minha gestação eu me mantive muito calma, muito tranquila, muito confiante em Deus. Graças a Deus que eu consegui me manter e passar essa tranquilidade para as outras pessoas também. E passava isso até pro meu bebê, que eu conversava, eu falava que eu tinha muito orgulho,
que ele ou ela era muito guerreiro, era guerreira, que a mamãe tinha muito orgulho, que Deus estava cuidando de tudo, que podia ficar tranquilo que Deus estava cuidando de tudo. Eu sempre conversei isso com meu neném, sabe? Então, assim, gente, os dias foram passando e a minha gestação foi assim, nessa base do repouso absoluto, pisando em ovos, dependendo de pessoas para cuidarem de mim e não fazendo esforço nenhum e foi tomando todos os cuidados conforme a minha médica orientou, né? E sangrando a minha gravidez inteira. Gente, eu sangrei toda a minha gestação. Tinha vezes que vinha um fluxo de sangue mais forte, tinha vezes que era mais fraquinho. E durante todo esse processo, eu ainda passei por alguns momentos de ter que correr para a emergência da maternidade. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui na emergência da maternidade com um fluxo intenso de sangue. E fui pela orientação da minha médica. E quando eu falo fluxo intenso, gente, é muito sangue mesmo, não é sangue de menstruação, ai, tá vindo muita menstruação, não. É muito sangue mesmo, são coágulos gigantes de sangue e a ponto de eu, às vezes, até achar que eu tava perdendo, abortando, quando lá no início, né? Então, eu chegava lá na maternidade, o protocolo que eles faziam lá era sempre aferir a pressão, fazer o exame de toque para ver se o colo do útero se mantinha fechado e escutar o coraçãozinho do neném. E um ponto muito importante, que vai ser muito importante lá na frente, no outro vídeo que eu vou gravar para vocês, é o exame de toque. Eu fiz muito exame de toque, como eu falei para vocês, eu fui muitas vezes na emergência da maternidade e eles fizeram, todas essas vezes fizeram exame de toque em mim. Então, pega essa parte do exame de toque, guarda essa informação, que lá na frente vai ser uma informação muito importante, tá? E antes de chegar na semana do nascimento da Alice, só um pontozinho ali importante, porque às vezes eu falo aí no vídeo que eu conversava com o neném, eu falava ele ou ela, porque até então eu não sabia ainda o sexo do neném. Por opção minha, eu não quis fazer aquele exame de sangue que você faz no início para descobrir o sexo. E todas essas ultrassons aqui, o médico já sabia do sexo, porém ele não anotou para mim, porque eu queria fazer chá revelação, né? Então ele não anotou para mim, porque ele falou assim, olha Priscila, como é para achar a revelação, nós vamos esperar até 18 ou 20 semanas mais ou menos, porque aí eu vou ter a certeza do que eu tô vendo aqui e te passo anotadinho. E tanto, gente, que o chá revelação dela já estava até marcado, primeira semana de agosto, que seria o chá revelação. Já estava tudo certinho, tudo alugado, eu fiz tudo pela internet, né? Aluguei o painel, comprei balões, comprei tudo. Minha irmã fez os enfeites de mesa para colocar na mesa, tudo à mão. E seria no tema arco-íris, que é o tema chuva de bênçãos, como eu falei para vocês. Ela era pra gente o nosso bebê arco-íris, né? Bom, e agora chegando a semana do nascimento dela, né? A Alice nasceu numa sexta-feira, no dia 23 de setembro de 2022, né? E aquela semana foi muito estranha. Ela foi totalmente estranha pra mim. Começando na segunda-feira, eu tive um fluxo novamente, um fluxo muito intenso de sangue, corri pra maternidade, eles fizeram todo o protocolo que eles sempre faziam comigo e tava tudo certo. Me mandaram pra casa, o colo do útero tava fechado, enfim. Eu lembro que na terça-feira eu não escutei, eu não senti, né? Ela mexendo muito e fiquei angustiada o dia todo. Meu esposo chegou do serviço e me levou na maternidade. Naquela semana, inclusive, eu estava na casa da minha sogra, eu não estava na casa da minha mãe. Porque minha mãe precisou fazer uma viagem de emergência, de urgência, e durante 3 dias ali daquela semana, e eu fiquei lá na minha sogra. Então, na terça-feira, aí fomos de novo para a maternidade, o médico ouviu o coraçãozinho, ele custou achar o coração dela. Ele custou achar, eu não sei, eu não sabia ainda que era ela, né? Mas ele custou achar o coraçãozinho dela. E quando ele achou, até ele respirou aliviado, que era a posição que ela tava. E tava quietinha, mas ela tava ali com o coraçãozinho batendo. Aí ele me passou por precaução, eu já tinha uma ultrassom marcada, porque eu fazia ultrassom de 15 em 15 dias, porém ele me passou uma ultrassom para me tentar marcar ela para aquela semana ainda, como se fosse uma ultrassom de urgência. Não fiz na maternidade porque o horário que eu fui já estava fechado a parte de ultrassom, que foi à noite. Então eu consegui, isso foi numa terça, eu consegui marcar para quinta-feira essa ultrassom de urgência aí. Então eu fiz no dia 25, cadê? Aqui. Então eu consegui marcar para quinta-feira essa ultrassom. E naquela semana ali em específico,
Eu sangrei muito, gente. Eu sangrei muito, 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 muito mais do que o normal, do que eu já vinha sangrando ali naquela constância. Aquela semana ali de segunda, desde segunda-feira eu tava sangrando muito. E chegou a quinta-feira que eu fiz essa ultrassom aqui, dia 22 de setembro. Nessa ultrassom, o médico, inclusive, ele anotou pra mim o sexo do neném, porque eu já estava com 21 semanas e 3 dias, então já tava passando da hora de eu anotar, né, anotar o sexo do neném e passar pra minha irmã e pra minha cunhada, que elas que fariam o chá revelação. Mas eu não gostei desse médico. Primeiro porque ele era muito grosso. Ele não era o mesmo médico que eu estava acostumada a fazer minhas ultrassons, porque eu não consegui marcar com ele. Então, primeiro, ele era muito grosso, e segundo, porque ele falou pra mim que não tinha nada ali de hematoma. Ele falou, não tem nada, já cicatrizou. Por mais que esse hematoma, ele realmente vinha diminuindo de tamanho nas últimas ultrassons. Mas ele estava ali, eu sabia o local que ele estava, eu olhei, eu vi, mas ele falou que não tinha nada. Eu falei, doutor, mas eu tô sangrando, então por que eu tô sangrando sendo que não tem nada? Se o motivo do meu sangramento era o hematoma, enfim. E aí ele simplesmente mandou levar o resultado pra minha médica, disse que tava tudo bem e me mandou pra casa. Isso na quinta-feira. Na mesma quinta-feira à noite eu peguei, passei o resultado pra minha irmã, pra minha cunhada, elas fizeram uma festa quando descobriram, as duas leram lá o papelzinho que seria uma menina. E no decorrer da noite da quinta-feira, eu comecei a sentir umas dores, umas cólicas muito fortes. Mas eu já estava acostumada a sentir essas dores, essas cólicas fortes. Mas aí eu tomava um Buscopan e esperava que ia aliviando. A madrugada foi entrando e eu não consegui dormir, as dores foram ficando muito fortes, eu comecei a achar aquilo muito estranho. Falei, gente, isso aqui não é somente cólica, eu tô achando que isso aqui são contrações. E aí eu baixei um aplicativo de contração e fui marcando. Tava bem espaçada essas contrações de 7 em 7 minutos, de 5 em 5 minutos. E assim foi até que deu 3h30 da manhã, eu tava sentindo já muita contração. Não tinha dormido, eu acordei meu esposo 3h30 da manhã e falei, amor, me leva pra maternidade porque eu tô com muita dor. E aí, gente, chegamos na maternidade, fomos rapidamente atendidos e fizeram todo aquele protocolo que sempre faziam comigo. A diferença é que dessa vez foi no exame de toque. Quando ela fez o exame de toque em mim, ela viu que o colo do útero já estava dilatando, né? Sempre foi um alívio quando os médicos falavam para mim que o colo do útero estava fechado. O meu maior medo durante todo esse processo da gestação, todas essas idas à maternidade, era eles me falarem que o colo do útero estava dilatando. Esse sempre foi o meu medo. Mas nesse dia, que foi na sexta-feira, dia 23 de setembro, foi diferente. Ela falou isso pra gente e conversou muito com meu esposo. Eu não lembro de muita coisa porque eu entrei em um estado de choque muito grande quando ela me falou isso, que se meu neném, se essas contrações evoluíssem, eu ia ter um parto prematuro, que muito provável que não iam conseguir salvar. Porque eu achei, gente, que eu ia chegar ali na maternidade e eles iam me dar alguma medicação e eu ia voltar pra casa, sabe? Alguma medicação para parar essas contrações, eu não entendia muito. Só que como eu estava com menos de 24 semanas, eles não poderiam me dar nenhum tipo de medicação, porque existe uma medicação que você aplica na mãe quando ela está com uma indicação de um parto prematuro. Você dá uma medicação para a mãe, eu não sei em que constância que é, mas a mãe recebe essa medicação que é para poder amadurecer o pulmão do neném. Mas com menos de 24 semanas isso fica improvável, sabe? E eu tava com 21 semanas e 4 dias naquele dia. Então ela me levou para a sala de observação, onde que ela me passou uma medicação na veia simplesmente para dor, que era Buscopan. E ali ela já sabia, né, gente, que de fato ia acontecer um parto prematuro. E aí que tudo começou, gente, o dia mais triste da minha vida. Um dia, eu falo mais triste, mas assim, um dia que eu tive a oportunidade de conhecer minha filha, então também foi um dia de alegria, sabe? Mesmo que seja uma alegria misturada com tristeza, mas Deus me deu a oportunidade de conhecer minha filha. Mas ali naquela sala de observação, eu com muita contração, meu esposo fazia massagem assim em mim no quadril, né? E segurava minha mão e me ajudava, e vim
tempo todo vinham enfermeiras me ver, vinham médicos me avaliar. Eu cheguei lá na maternidade, era por volta de 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas por aí. E a manhã foi entrando e eu lembro que antes da troca de plantão, antes de 7 horas da manhã, veio uma médica me avaliar e ela falou que ela fez o exame de toque de novo e falou que... Falou, mãezinha, perguntou se a gente já sabia o sexo do nosso neném, se já tinha nome. Aí eu falei com ela que seria a Alice ou o Pietro. E expliquei que teria chá revelação e tudo. E ela falou, olha, mãezinha, realmente, a gente tá entrando aqui, você já tá em trabalho de parto, o seu colo do útero ele tá dilatando e a gente vai ter que fazer o parto do seu neném. Gente, ali meu mundo, eu já tava... Porque eu falo que o meu mundo ali, de fato, caiu, porque eu ainda tava com uma esperança daquela dor passar e eu conseguir ir pra casa com o meu neném ali. E o meu esposo o tempo todo mandando eu ter fé, me dando força, sabe? Mesmo com toda a dor dele ali, ele tava sendo forte, tentando, né, ser forte pra me passar segurança, me passar tranquilidade. E quando ela falou aquilo ali, gente, nossa, o nosso mundo ali desabou na hora. E ela falou, olha, nós vamos te preparar para subir para a sala de parto, para a sala de cirurgia. E quando ela saiu da sala, eu sei que teve a troca de plantão, e eu sei que as horas foram passando, foi dando, beirando 8 horas da manhã, já tinha tido a troca de plantão e tudo. Aí o tempo todo, né, vinham enfermeiras me ver, médicos me ver, só que eles ainda não tinham vindo me preparar para subir pro bloco. Eu continuei ali com as contrações e tudo. Eu ainda tava com meu vestido. Aí eu lembro que veio um médico me ver. E esse médico tinha sido o mesmo médico que tinha me atendido lá na terça-feira. Lembra que eu falei que eu não tava sentindo a Alice mexer muito? E ele me viu ali, ele até assustou de me ver, porque ele não imaginava nunca, né? E, inclusive foi até ele que participou do parto da Alice, porque era o plantão dele. Ele veio, me avaliou de novo e de fato constatou que a qualquer momento ela poderia nascer, então eles tinham que me levar pro bloco. Porque assim, gente, eu tava sangrando muito, muito. Esse sangramento, ele aumentou muito ali naquelas horas, sabe? Eu já tava tendo até um princípio de hemorragia, então eles precisavam me levar pro bloco com urgência para poder fazer a retirada dela e para não me dar nenhuma infecção, nenhuma coisa do tipo. Essa era a preocupação deles. E ali ele falou assim, olha, as enfermeiras vão vir te preparar. Ele saiu da sala. Gente, foi coisa de minutos, eu senti uma dor muito forte. E eu segurei a mão do meu esposo e dei um grito e pedi para eles chamarem os médicos. E eu senti alguma coisa rompendo dentro de mim. Fez tipo um barulhinho, sabe? Veio as enfermeiras e tal, para poder já me trocar, aquela correria, trocar acesso de braço e me colocar aquelas roupas de hospital, aquela confusão e a contração vindo. Gente, foi uma cena assim, nossa, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Quando elas entraram, todo mundo, meu esposo saiu da sala porque ele ficou assustado com a quantidade de enfermeira entrando, médicos entrando e com a quantidade de sangue que já tava ali naquela maca, sabe? Diz ele que o sangue já tava até escorrendo pra maca, pro chão, assim, de tanto sangue que eu tava soltando, né? De que eu tava sangrando. E foi desesperador. Ele fala que naquele momento ali ele teve até medo de me perder. E uma coisa que ele me falou depois, né? A gente já tinha ganhado nossa filha. Ele falou, amor, imagina o que seria de mim sem a minha filha e sem você. E aquilo ali que ele falou pra mim mexeu muito comigo, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por ter ele na minha vida. Ele é um ser humano, assim, um esposo, um pai maravilhoso. Um parceiro de vida perfeito, sabe? Pra mim. Mas enfim, né? Voltando ao momento ali, as médicas... as enfermeiras fazendo ali tudo que elas tinham que fazer. E aí elas tentaram me sentar na maca para poder colocar aquela roupa para subir pro bloco. No que elas me sentaram, eu senti... Gente, aí eu vi, que eu não tinha noção da quantidade de sangue que tava ali. Eu vi gente, parecia que tinha jogado um balde de sangue, assim. Saiu um balde de sangue de dentro de mim, assim. Caiu direto no chão, assim. Eu tava sentada na maca. Naquele momento ali, eu senti a minha filha nascendo, eu senti a cabecinha dela saindo e eu
a mente da gente vai longe, né? Eu comprimi minha vagina, eu falei, não vai sair daqui. Foi coisas rápidas assim, mas eu falei, não vai sair. Eu prendi assim pra não sair. E aí as médicas viram, elas começaram a falar que tava coroando, e me deitaram de novo. E foi coisa assim de eu fazer uma forcinha só, 2 forcinhas. A Alice nasceu. Eu senti ela quentinha assim das minhas pernas. E aí a enfermeira, o tempo todo do meu lado, uma das enfermeiras ficou comigo ali segurando minha mão todo o momento do parto dela, fazendo carinho na minha cabeça, gente. E todas as enfermeiras, enfermeiros e o médico, né, que ali também tava. Não teve um que não chorou. Tava todo mundo chorando. Inclusive essa enfermeira que tava comigo, ela tava com o rosto virado pra eu não ver ela chorando. Muito triste aquela cena, sabe? Eu senti um vazio ali na hora dentro de mim. E aí eu comecei a falar. Eu falei com o médico, doutor, só me fala se é menino ou menina. Que eu achei que eles iam sair correndo com ela, mas eles não saíram correndo com ela porque, de fato, eles não iam conseguir salvar ela, né? O pulmãozinho com um bebê de 21 semanas ainda tá em formação, né? 21 semanas, para quem não sabe, gente, é a última semana do 5º mês. Eu estaria entrando pro 6º mês daqui 2 dias. Daqui 2 dias eu estaria entrando pro 6º mês. Então, assim, o pulmãozinho do neném não tá 100% formado. E quando ela nasceu, ela já foi indo devagarinho, sabe? Ela já foi indo. E o médico, ele não me falou o sexo. Ele falou assim, olha, mãezinha, eu vou levar pra você conhecer seu neném. Ele sabia que ia ser um momento especial pra mim. Saber o sexo do meu filho, da minha filha. E aí eu sei que meu esposo ainda tava lá fora, só que lá fora que eu falo assim, ele tava do lado de fora dessa sala, mas era uma sala com umas cortinas, então ele viu tudo. Eu não sabia que ele tinha visto, mas ele viu tudo. E enquanto o médico tava ali mexendo na Alice, assim, nas minhas pernas, né, chegou uma médica no quarto, uma médica loura, e aí ela falou assim, nossa mãe, que princesa mais linda. Eu falei, oh meu Deus, era minha filha. O senhor me deu minha filha, o senhor prometeu pra mim que ia me dar minha filha. E o senhor me deu ela. E aí meu esposo entrou na sala. E quando ele entrou, eu já chorando, eu falei, ô amor, era a nossa princesinha. Era a Alice, amor. Eu falei com ele e ele já me abraçou. Ele já tinha até visto ela, porque ele passou por ela. E ele me abraçou, me dando força, chorando, né? Aí o médico trouxe ela pra gente poder conhecer. Eu não tava tendo forças, eu tava tremendo muito, muito, muito. E aí ele viu que eu tava tremendo, ele colocou ela assim no meu peito, ele segurou ela pra mim e eu só pus a mão por baixo da mão do médico e fiquei ali, eu e meu esposo, né, a gente ficou ali conhecendo nossa filha e eu conversei muito com ela. Eu agradeci ela por ter me tornado mãe, sabe? Falei o tanto que eu amava ela, o tanto que ela foi desejada, que ela sabia que ela tinha sido muito desejada. Eu falei com ela, ó filha, o papai e a mamãe já tinham comprado seu quartinho, você já tinha seu quartinho todo compradinho, você já tinha umas roupinhas, tá tudo lá em casa te esperando, filha. Gente, foi assim, muito triste, sabe? Muito triste, mas ao mesmo tempo foi uma alegria poder conhecer minha filha. Porque eu sei que muitas mães não têm essa oportunidade ou não conseguem ali ver, conhecer seu neném. E Deus me deu essa oportunidade porque se fosse parar pra pensar, como até minha própria médica do perinatal falava, que ela não entendia como que uma gestação que levando esse hematoma adiante, né, com esse hematoma, tava conseguindo ir pra frente, sabe? E eu sei que é as mãos de Deus ali, porque Deus, ele cuidou de todo o processo que eu passei. Ele segurou minha filha ali até chegar o momento
dela nascer e eu poder conhecer ela, porque se ela tivesse talvez nascido antes, eu não teria tido a oportunidade de conhecer ela, de ver cada tracinho dela, de conhecer de fato a Alice formada, perfeita, com tudo no lugar, sabe? A minha filha era perfeita, linda, 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 linda. E eu tive essa oportunidade de conhecer ela. Meu esposo teve essa oportunidade de conhecer a filha dele. E a gente conversou muito com ela. A gente conheceu cada pedacinho dela, cada tracinho, sabe? Inclusive, o pezinho dela era o pezinho, um dedinho lá que era meio caidinho assim. É o dedo do meu esposo, todinho. A boca dela era a boca do meu esposo, porque meu esposo tem uns lábios grossos. E desde as ultrassons a gente via esses lábios grossos. E eu até brincava que essa criança vai ter a sua boca, amor. E, gente, a boca dela era igual à boca do pai dela. E ela tava com a boquinha meio aberta, né? E quando meu esposo dorme, ele dorme às vezes de boca aberta, eu falo que é a Alice ali, sabe? É a mesma coisa. E ali a gente foi admirando ela, conhecendo ela, sabe? Perfeita, 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 linda, linda, linda. E eu agradeci a Deus por ter me dado ela ali naquele momento. Falei o quanto ela era amada. Pedi perdão pra ela por não ter conseguido. Por não ter conseguido segurar ela dentro de mim. E o pai dela conversou com ela também. Eu sei que ela esboçou uma reação de... Sabe quando você tenta respirar, você faz... Ela fez assim. É como se fosse um espasmo do corpo, né? O pulmãozinho dela tava parando de reagir ali, então é uma reação do corpo fazer isso. É como se estivesse procurando um fôlego, né? E ela fez isso depois de um tempo que a gente tava com ela. E aí ali eu falei, amor, minha filha tá dando o último suspiro dela. Agora ela tá na glória. E ali eu falei, filha, eu te entrego nos braços do Pai. Eu sei que agora você vai estar no melhor lugar que você poderia estar. E eu sei que Deus vai cuidar de você pra mim. E assim, gente, eu não desejo essa dor pra ninguém. Não desejo essa dor, eu não desejo mãe nenhuma passar por isso. Eu sei que infelizmente isso acontece. Eu sei que infelizmente esse é um processo da vida. Infelizmente a gente perde pessoas e quando você perde um filho, você perde um pedaço de você ali junto. E eu sei que muitas mães passam por isso também. Cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua gestação, a sua história, a sua dor. E assim, a gente teve que enterrar nossa filha, foi muito doído também. Mas no dia seguinte, né, a gente teve que enterrar ela no sábado. E aí, gente, além de tudo isso, eu precisei fazer um procedimento cirúrgico após o nascimento dela, que era a curetagem, para tirar os restos placentários e tudo mais. Então eles me levaram pro bloco, foi feita a curetagem. Meu esposo fala que demorou cerca de 1 hora o procedimento cirúrgico. Eu fui voltando aos poucos, subiram comigo pro quarto. E ali já sem ela, nada fazendo sentido. E o tempo todo as enfermeiras vêm ver como é que você tá, te abraçam, te falam palavras bonitas, um carinho que elas têm com a gente, o tempo todo chamando de mãezinha, de mamãe, oi mamãe, vim te ver, sabe? Porque de fato é isso, gente, nós somos mães, nós somos pais, só que de um anjo, né? O nosso filho, ele tava ali, ele veio à vida, mas só que Deus levou. Então nós somos sim mães e pais. A gente tem que entender isso, as pessoas têm que entender isso à nossa volta. Não importa se o seu filho tá ali com você ou não, você é mãe, você é pai, você gerou aquele ser ali. Você teve amor para aquele ser teve vida dentro de você, né? Então você é mãe, sim, tá bom? E esse foi o relato da gestação, do nascimento e do falecimento da nossa filha, nossa princesa. Foi muito difícil passar por tudo isso. Eu contando pra vocês, eu tive esses momentos de choro, mas é como eu falo, sabe? Eu vou conviver com essa dor pro resto da minha vida.
E eu vou ter que aprender a conviver com essa dor dia após dia, assim como eu já estou aprendendo. Mas mas o choro vem, gente. A gente é mãe, a gente é pai, o choro vem. Você lembra de tudo que você passou, você imagina como seria com esse serzinho aqui vivendo com você, né? E por mais que hoje Deus tenha me curado a cada dia, me tirou daquele luto profundo, Deus tem me tratado a cada dia, tem falado comigo a cada dia, me mostrado por que eu passei por tudo isso e tem me mostrado que não é o fim, né? Então às vezes o choro vem mesmo, é normal, põe pra fora se tiver que chorar. Mas hoje eu choro e eu lembro da minha filha com alegria, com gratidão a Deus, com um sentimento gostoso dentro de mim, sabe? Eu sei que de onde ela tá, ela sempre soube do amor que a gente teve por ela, o quanto ela foi sonhada e desejada, isso eu não tenho dúvida. E é isso. Eu trouxe um resumo para vocês, eu trouxe os pontos mais importantes e eu acho que deu para vocês sentirem comigo, embarcarem comigo um pouquinho na minha história. Quero trazer para vocês, eu quero falar para vocês também, explicar, só que aí eu vou fazer um outro vídeo, eu já tô devendo um, que é o vídeo do luto, né, do processo do luto, que eu quero falar também, porque esse luto, muitas das vezes, ele vira uma depressão se a gente não vigiar, né, e eu quero falar que é possível você sair dele, sim, que existe vida após o luto, sim, e que com Deus, gente, a gente colocando Deus na frente de tudo, sabe, as coisas vão fluindo que você fica maravilhado, sabe? E o outro vídeo que eu vou dever pra vocês é o vídeo explicando do porquê ela nasceu de parto prematuro. Porque não foi simplesmente o hematoma. O hematoma, de fato, ele não teve muito a ver com o nascimento dela prematuro, tá? Talvez se não tivesse acontecido essa outra coisa por trás, ela estaria talvez até aqui, se fosse da vontade de Deus. E eu quero contar pra vocês o que de fato aconteceu, o que de fato ocorreu para ela vir a nascer de parto prematuro. Através dessa biópsia a gente teve muitas respostas e aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, porque vai servir inclusive de alerta também para muitas mães. Mas o vídeo do relato foi esse, gente. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui o final do vídeo, ter acompanhado a minha história. Deixa aqui para mim seu comentário, curte esse vídeo, compartilha para essa história, para minha história chegar até outras pessoas, outras famílias, outras mães que precisam de uma força, né? E é isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.